Glória a Deus, amém, irmãos? Paz do Senhor. Deus está neste lugar, amém? Hoje nós falávamos com os adolescentes no estudo da aula de Romanos capítulo 11. E falávamos do último versículo, dos últimos versículos do capítulo, quando Paulo começa a exaltar o nome do Senhor e adorá-lo em louvor. E ele diz no versículo que nós cantamos muito bem, diz que porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. E nós falávamos na escola dominical que este versículo Paulo estava querendo dizer, nesses últimos versículos, estava querendo dizer ao povo que ele não vai buscar força em nenhum outro lugar, porque ele é a força. Ele não vai se suprir ou se aconselhar com outra pessoa, com outra fonte, porque ele é a fonte. Ele é o mantenedor, ele é o criador de todas as coisas. Ele não vai buscar sabedoria, porque ele é a própria sabedoria. E por isso que o versículo fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então importa, meu irmão, que todo o nosso louvor, toda a nossa adoração resulte honras e glórias somente a ele. Não há outro digno de ser adorado senão o Senhor. Não há outro digno de ser glorificado senão o Senhor. Ele foi quem morreu, Ele foi quem ressuscitou, Ele foi quem pelo seu sangue perdoou os nossos pecados, nos limpou e nos lavou. É por Ele que nós vivemos e é por Ele que nós andamos e caminhamos em nome de Jesus. Amém? Mas não é sobre isso que eu vou pregar hoje, amém? Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Efésios capítulo 4. Eu prometo que eu vou ser bem breve. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, amém? Aqueles que puderem se colocar em pé, amém? As medidas que for achando, a gente vai ter aqui na tela também, né? Para os irmãos, amém? Nós vamos fazer uma leitura responsiva, amém? Mas antes de fazer essa leitura, eu queria fazer uma coisa diferente. Cadê a irmã Elizabeth? Eu vou chamar ela aqui para orar, amém? Dia das Mães, eu chamo a minha mãe para orar por mim, né? Não que ela não ore, né, irmãos? Ela ora, né? Amém? Né, mãe? Amém, né? Tá gravando. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, Pai querido, para mais uma vez louvar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Porque só Tu és digno de toda adoração, de todo louvor, ó Pai querido. Te agradecemos, ó Pai, por esses momentos valiosos que participamos na Tua casa, Pai. Que podemos sentir a Tua presença neste lugar, ó Pai. E quão maravilhoso, Pai, quão gostoso é sentir a Tua presença. Glória a Deus, amém? Versículo 11 em diante, vamos fazer uma leitura responsiva, amém? Do 11 até o 16, diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante fala assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Amém? Vou ler de novo 15 e 16, amém? Os irmãos podem se assentar, amém?
Antes, seguindo a verdade em caridade ou em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Irmãos, eu estava meditando nesses versículos, porque eu li um trecho e depois eu vou ler um comentário na Bíblia que eu achei. Os irmãos, eu achei muito interessante a posição do autor. Efésios, estou pensando em Romanos aqui, Efésios capítulo 4, ele vai falar um pouquinho sobre a questão da unidade, sobre sermos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, né, e sobre todos. E aí ele fala sobre a questão da organização. O que Deus fez? Porque quando o versículo 11 fala assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, ele está falando do que Deus tem feito, como Deus tem colocado, cada um na sua função, cada um na sua parte, né? E aí ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então eu vejo nesses trechos aqui algumas preocupações que são importantes, alguns apontamentos que são interessantes, e Deus me mostrou algumas coisas e eu fiquei maravilhado. Eu confesso que eu já li, eu já ministrei, não lembro se foi numa terça-feira, sobre esse trecho, e a questão do versículo 16 que fala, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. No começo, no versículo 11, nós vemos que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento, e aí Paulo continua falando. O interessante, irmãos, aí nós percebemos aqui, que para cada função existe uma pessoa. Deus tem designado cada um para fazer uma coisa, certo? Dentro de um corpo chamado igreja, corpo de Cristo. E às vezes nós nos esquecemos disso. Paulo, ele deixa muito claro aqui, eu pensando, meditando nisso, falando que cada um tinha a sua função. A uns Deus deu para ser apóstolos, a outros profetas, a outros doutores, a outros levitas, a outros cantores, a outros porteiros, a outros responsáveis pelo som, a outros recepcionistas. Se nós trouxermos para a realidade da nossa igreja, nós vamos perceber que cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade, com o intuito de que o corpo de Cristo ele seja aperfeiçoado, que os santos sejam aperfeiçoados. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando o versículo 16 ele fala assim, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então o que contribui para que o corpo ele cresça em amor? A justa operação de cada parte. E não só isso, irmãos. É em amor, né? A palavra quando ela fala, né? Eu já falei, né, que eu sou ruim de falar, né, de referências, né? Mas eu sei que está na Bíblia, né? Que está escrito assim: suportai-vos uns aos outros em. Suportar já não é fácil, não é verdade? Vamos ser sinceros uns com os outros, né? Sejais sinceros uns com os outros, né? Não é fácil, às vezes, suportar, porque quando a palavra fala suportar, né? Meu amigo eu não suporto, meu amigo eu amo, né? Aquele a quem eu tenho bem, aquele a quem eu quero bem, eu amo, eu quero perto, eu quero junto, eu não tenho dificuldades. Mas quando se fala suportar uns aos outros em amor, está falando de um ambiente onde você está com gente que você ama e gente que você não ama muito. Não é gente que você odeia, irmãos, misericórdia, né? Mas é gente que você não ama tanto, que você não tem tanta afinidade. E às vezes essas pessoas podem às vezes te tirar, como a gente fala, né? Te tirar da graça um pouquinho. Mas a palavra ela nos ensina a fazer o quê? A suportar uns aos outros em amor. Então suportar já não é uma coisa tão simples. Agora, suportar em amor
Começa a ser um pouquinho mais complicado. E duas coisas, irmãos, têm me chamado a atenção nesses dias para cá, e já tem uns dias para cá, já tem algum tempo, é a questão do amor não fingido e a questão da unidade. Duas coisas Deus tem tocado muito no meu coração sobre essas duas coisas. O amor não fingido e a unidade. Tanto é que quando nós oramos aqui nas terças-feiras, uma das coisas que Deus não tem deixado faltar nas minhas orações é esse pedido. Principalmente quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de ministérios, que nós tenhamos todos uma só visão. Nós tenhamos essa unidade que a palavra propõe, né? Aqui ele fala assim, nos primeiros versículos de Efésios, fala assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Achei o versículo, né? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, um só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Mas o chamado é para a unidade, o chamado é para olharmos para um alvo só. O chamado é para que o fim de todas as coisas que fizermos resulte em glória, em fruto, né, em adoração, em exposição de uma só coisa, que é Cristo. Não sou eu. Tanto é que não sou eu que Gálatas chega a falar, e esse eu lembro porque eu guardo desde o meu primeiro retiro, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, diz a palavra. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então não sou mais eu, é Ele. Não é mais para mim, é para Ele. Nós acabamos de cantar, nós acabamos de falar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós aprendemos, nós lemos, nós dissemos amém, nós glorificamos a Deus quando escutamos, nós até entendemos, mas às vezes não praticamos isso. E a nossa edificação, a funcionamento, o crescimento do corpo, né, fazendo a justa operação de cada parte, parece que não acontece. Hoje nós vemos igrejas, ministérios querendo fazer a sua parte e a do outro. E não é isso que Paulo ensina. E não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz, e a ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A palavra não fala assim, ele mesmo deu um para ser apóstolo, e profeta, e doutor, e pastor, não. Cada um tem a sua função. E o que Deus me fez entender nessa palavra é que para que aconteça o aumento do corpo, para que aconteça a edificação, é que cada um de nós precisamos ter duas coisas, duas percepções. Primeiro, identificar qual parte eu sou do corpo. E segundo, é fazer a minha parte como membro do corpo. O problema é que às vezes nós não identificamos o que nós somos no corpo. E nós queremos ser alguma coisa. Eu acho que eu sou a boca, e eu não sou a boca. Às vezes eu sou a mão. Eu acho que eu sou o pé e quero correr, e você não é o pé. Às vezes você é o ouvido. Ou então, às vezes eu acho ou eu identifico que eu sou o ouvido, mas eu quero falar. Ou eu identifico que eu sou o pé, mas eu quero pegar. Pé não pega, irmãos. Pé corre. Pé não chuta, tá bom? Pé corre. Pé anda. E quando Paulo fala isso, eu acho interessante, porque ele fala assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então a importância de nós identificarmos o que nós somos, né, qual membro nós somos, e executar a nossa função como membro, ela contribui para o aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo, e para a sua edificação. Quer um exemplo? Aqueles que fazem academia, quando querem, né, deixar o braço mais forte, o que eles fazem? Malham a perna? Eles malham o quê? O braço, né? Ah, quero ficar, cadê o Davi, né? Quero ficar com a minha panturrilha grossona. O que eu faço? Malho o ombro? Não, malho a panturrilha. Vou focado, vou direcionado.
Para quê? Para que ela fique forte, né? Hoje, para uns é vaidade, né? Para que ela fique bonita, meio andar de bermuda e mostrar para os outros, tal, né? É para isso. Mas quando Cristo fala da questão de que Ele deu cada um para a sua função, Ele está falando exatamente isso, para que nós despertemos e acordemos para as duas coisas. Identificar quem nós somos no corpo de Cristo, chamado igreja, e se quando nós identificarmos quem nós somos, se nós estamos fazendo a nossa parte, irmãos, porque é muito perigoso. E aí fica o alerta de Deus para a minha vida, primeiramente, né? Mas que Deus falou ao meu coração, quando nós não identificamos isso, ou então identificamos e queremos ser outro membro do corpo. Outra coisa que é importante a gente perceber, não importa qual membro você seja, a sua função, a sua execução dentro do corpo, contribui para o aumento e a edificação de todo o corpo. Terça-feira nós falávamos um pouquinho sobre a oração, né? De talvez nós não temos a noção de quanto é importante a vida de um para com o outro, quanto é importante às vezes a minha oração, a oração do seu Ângelo por mim, a minha por ele, né? E a mesma coisa, nós às vezes queremos ser os membros do corpo, que nós achamos que são os mais destacados. Eu quero ser a boca. Eu só aceito se eu for a boca. Eu só aceito se eu for a visão. Ou se eu for o olho, se eu for a visão. Né? Se eu for o olho. Eu só aceito se eu for as mãos. Eu só aceito se eu for os pés. Mas ser um mindinho eu não quero ser. Seja da mão ou do pé, eu não quero ser. Porque não aparece, não dá destaque. Joelho? Não, não quero ser o joelho do corpo. Que graça tem ser o joelho do corpo? O cérebro, você não vai ser, porque o cabeça é Cristo, amém? Então nem deseje isso no seu coração, que o cabeça você não será no corpo, amém? O cabeça é Cristo, né? E olha que interessante, ele continua dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quando nós não sabemos quem nós somos no corpo de Cristo, nós somos enganados. Não executamos a nossa função, não contribuímos para a edificação e aumento do corpo de Cristo. Olha, irmãos, como isso é perigoso para nós. E maléfico para as nossas vidas, como membros do corpo. Nós falamos aqui, quando nós falamos de corpo, quando nós falamos de igreja, que é muito importante que quando nós percebemos que um irmão não está bem, o Johnny não está bem hoje, eu preciso perceber isso, eu preciso sentir isso. Eu já fui tratado particularmente com Deus por não perceber isso. Um irmão não está bem, e aí eu ver um testemunho de que ele não está bem, e eu pensar no meu coração, meu Deus, está do meu lado e eu não percebi. Sabe por quê? Porque talvez eu esteja no corpo executando a função errada e não executando a minha. Quer dizer, tentando executar a função errada. Porque se eu pensar que eu sou o joelho, eu não posso nunca ser a boca. Se eu pensar que eu sou o cotovelo, vou falar de partes que a gente não quer ser, tá? Se eu falar de cotovelo, se eu pensar que eu sou o cotovelo e querer ser o olho, não vai funcionar, irmãos. Não vai. Porque cada membro tem a sua função, e a justa operação de cada parte, diz a palavra do Senhor, é que contribui para a edificação e o aumento do corpo. O corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, ele acontece quando cada membro funciona dentro da sua parte, da sua função. E aí acontece a edificação e o aumento do corpo em amor. Por que em amor? Porque eu, sendo hoje joelho, eu fico feliz em contribuir com o corpo da igreja. Eu, sendo hoje o cotovelo, ou sendo o ombro, ou sendo qualquer outra parte do corpo, eu faço a minha parte e faço feliz, porque eu entendo que a operação que eu faço no corpo de Cristo contribui para a edificação do Johnny, do Alan, do Isaac, do seu Ângelo, no geral, no corpo todo, em amor. A palavra chega a falar ainda, eu não lembro onde que está, né, que até os membros do corpo menos decorosos, esses recebem também honra. Esses também são importantes. E eles também fazem parte do corpo, contribuem para o bom funcionamento do corpo, da igreja. E é interessante nós percebemos isso. E ele continua, né?
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O versículo 15 fala assim: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E é interessante porque se nós pensarmos no nosso corpo, o comando de todo o nosso corpo, ele vem do... Os irmãos estão aí? Vem da onde? Do cérebro, não é cérebro, é cérebro, amém? É cérebro, né? Esses dias eu escutei ninguém falando cérebro, eu falei, meu Deus do céu, cérebro não existe, né? Existe cerebelo, é diferente, é parecido, né? Mas olha que interessante, todo o comando do nosso corpo, ele vem do cérebro, da cabeça. E quem é a cabeça? Cristo. Cristo que fala para a mão né? Nessa figura assim, da igreja assim. Mas o cérebro que vai falar para o corpo assim, para sua mão, mexe, e aí você mexe. E você acha que você tem vontade própria, né? Que é você que está mexendo. Olha minha mão mexendo e tal. E não é. O cérebro está dando comando para sua mão mexer. E sabe o que acontece às vezes no meio da igreja? O cabeça fala assim, faz. E você fala, isso não. Queria fazer isso. Assim não, Senhor. Queria fazer desse jeito. Fala. Não quero falar, não gosto de ser boca. Porque a boca nem sempre fala, né? Aquilo que é agradável. Quer um exemplo? Exortação. Exortação nem sempre é bom. Outro exemplo? Não. Dizer não nem sempre é agradável. Quem que fica feliz? Pai, posso... Dia das mães, né? Dia das mães. Quem fica feliz? Mãe, posso ir? A mãe fala não. Quem que fica feliz? Ninguém fica feliz. Mãe, posso jogar bola? Não. Mãe, posso fazer isso? Não. Mãe, hoje eu vou falar só de mãe, porque é dia das mães, né? Não vou falar pai, né? Mãe, posso fazer isso? Não. Mas às vezes é necessário o não. Às vezes nós ouvimos até em pregações, né? O não de Deus é necessário. Mas quando nós ouvimos, irmãos, o não de Deus, nós questionamos. Nós brigamos. Mas por que, Deus? Mas por que? Poxa, eu podia fazer isso, mas não poderia ser assim, não poderia ser assado. E Deus está falando, não. Mas olha que interessante. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então eu preciso entender quem eu sou no corpo, executar a minha função, depois que eu identificar, né, quem eu sou, executar a minha função dentro do corpo. Em terceiro ponto, eu preciso estar inclinado aos comandos do cabeça. E isso, irmãos, é importantíssimo. Porque o corpo sem a cabeça, ele não tem vontade própria, ele não tem movimentos próprios, sozinhos. É a cabeça quem direciona o que você vai fazer. E é super interessante isso. Quando eu olhei para a palavra e eu comecei a pensar nessas coisas, eu falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. As coisas são tão simples às vezes da gente entender e a gente dificulta tanto. A gente quer às vezes crescer, a gente quer desenvolver, a gente quer ver crescimento, mas às vezes, se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que talvez o corpo ele está desajustado. Está cada membro querendo fazer aquilo que ele acha melhor. O joelho dobra se quiser, se flexiona se quiser, sabe? O joelho não quer ser joelho, a perna não quer ser perna, o pé fala, vamos caminhar para lá, não quero para lá não, né? Quer fazer igual Jonas, né? Vai para Nínive, o que Jonas faz? Vai para Tarsis, é o pé que não quer andar por onde a cabeça está mandando. E aí o cabeça vem e trata e cuida, né? E aí o propósito é feito. Nós vamos chegar, irmãos, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E olha que nós pedimos isso, né? Senhor, eu quero conhecer e prosseguir em conhecer. Senhor, me ajuda, né, a melhorar a minha maneira de te servir, de te adorar, certo? De estar diante da tua presença, de me portar diante de ti. Senhor, que eu seja testemunho vivo. Nós falávamos ontem eu peguei o finalzinho, né, do curso dos jovens, mas o finalzinho da palavra foi o que as pessoas têm lido quando olham para você. A palavra fala, nós somos a carta de Cristo, escrita não com tinta, com caneta, mas escrita na tábua do seu coração. O que as pessoas veem em nós quando nós estamos lá fora? Vem essa unidade, vem esse crescimento, vem esse aperfeiçoamento? Ou será que as pessoas olham para nós ainda e vê talvez o mesmo Ricardo de 20 anos atrás?
Se vê isso ainda, irmãos, é sinal de que eu ainda não alcancei o aperfeiçoamento, não alcancei a edificação, e eu não estou contribuindo para o crescimento do corpo. Então eu sou um membro que ainda está enfermo. E aí o versículo 16 ele fala assim, né? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas e segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O amor contribui muito para que essa edificação aconteça. Porque diz a palavra, em Coríntios 13, aí eu sei a referência, né? 1 Coríntios 13, amém? Se os irmãos quiserem abrir lá, pode ver, amém? Está lá escrito, né? Que o amor, ele tudo suporta. O amor, ele tudo crê. O amor, ele tudo espera. O amor, ele é paciente. O amor, ele não trata com leviandade. O amor, ele não se ensoberbece. Com amor, irmãos, é igual o louvorzinho de criança. Com amor tudo vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Com amor tudo funciona. Com amor o membro do corpo, ele entende que ele precisa executar a função dele. E ainda que, poxa Deus, eu não sou boca, mas eu sou a mão. Mas amém, eu executo a minha função com amor. Porque eu entendo que não é só eu, é um corpo. Eu faço parte de um corpo. Eu faço parte de um corpo cuja cabeça é Cristo. E a maior alegria do cabeça é ver o membro funcionando bem. A maior alegria do cérebro, né? Se é que a gente pode falar que o cérebro sorri ou que o cérebro fica feliz, mas a alegria do cérebro é ver o corpo funcionando perfeitamente. E uma coisa interessante, eu fiz o teste, e eu não vou fazer o teste aqui porque como que fala? Tá ao vivo, né? Então não dá para fazer esse teste. Mas faz esse teste na sua casa. Anda, né? E normalmente quando você anda, se você prestar atenção, certo? Os seus membros, eles não mexem tipo perna direita e mão direita, né? Eles mexem tipo perna direita e mão esquerda, perna esquerda e mão direita. E assim você vai andando. Tenta andar na sua casa depois, tá, irmão? Você não precisa fazer isso aqui não, e eu não vou fazer isso aqui porque senão a gente vai perder, como eu falo, inscritos no canal nosso, né? Mas tenta fazer isso. Tenta andar na sua casa e anda com a mão direita acompanhando a perna direita e a mão esquerda acompanhando a perna esquerda. E depois você me fala. Ou você me manda no WhatsApp se você não quiser me falar. Se você for ousado, grava isso para você ver. A Silvia gosta de gravar essas coisas, né? Se vocês quiserem, a Silvia grava para vocês, né? Mas olha que interessante. Por quê? Porque está desajustado. Está sem coordenação. Não está obedecendo o comando do cérebro, do cabeça. E aí não há desenvolvimento, aí não há desempenho, não há crescimento, não há avanço. Uma coisa tão simples, irmãos. Reflete coisas espirituais para as nossas vidas que nós não imaginamos. Nós às vezes queremos crescimento, às vezes nós queremos edificação, às vezes nós queremos aumento do corpo, mas os membros que tem hoje ainda precisam ser tratados, os membros que tem hoje ainda precisam entender qual é a sua função dentro do corpo, e sabendo qual é a sua função dentro do corpo, executá-la com excelência, a sua e somente a sua. Porque a palavra ela fala assim, segundo a justa operação de cada parte. Cada parte tem a sua responsabilidade, cada parte ela tem a sua função, cada parte ela tem o seu benefício dentro do corpo. E se eu não funciono da maneira certa, eu prejudico todo o corpo. Mas se eu funciono da maneira correta, eu beneficio o corpo todo. E isso é a maravilha de nós entendermos o que é ser corpo de Cristo. Nós entendemos o que nós precisamos fazer para que haja a edificação, para que haja o aumento do corpo e para que tudo isso aconteça em amor. Porque se isso acontece em amor, irmãos, você mesmo tendo as suas dificuldades, você persiste e vai até você conseguir desengrenar. Vou dar um exemplo, fazer um exercício de academia não é fácil. O começo é difícil, é doído, mas depois você acostuma. Depois se torna prazeroso.
Digo mais, depois você sente falta quando você para de fazer. Você fica um dia sem fazer, você sente falta porque o corpo pede a mesma coisa. Quando você como membro funciona direitinho a sua parte dentro do corpo. Se você um dia falhar um pouquinho, o corpo sente falta. E precisa sentir falta. Porque identifica que o corpo ele está ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. O texto que eu li, eu vou ler para vocês, só para vocês entenderem como é interessante isso. Diz assim: quando aqueles que são chamados para pescar não pescam, eles brigam. Quando a energia reservada para ser usada exteriormente é usada no interior das pessoas, o resultado é uma manifestação violenta de sentimentos. Ao invés de lançar a rede, lançamos pedras. Ao invés de estendermos as mãos, apontamos os dedos em uma atitude de acusação. Ao invés de sermos pescadores dos perdidos, tornamo-nos críticos dos remidos. Ao invés de ajudarmos os feridos, ferimos aqueles que nos ajudam. O resultado? A igreja torna-se miserável espiritualmente. Olhos apertados procurando verrugas nos outros, enquanto ignoram a própria verruga na ponta do nariz. Dedos retorcidos que passam por cima de toda a energia para apontar somente as fraquezas. Igrejas divididas, testemunhos pobres, corações partidos, guerras legalistas. E que tristeza, os pobres continuam famintos, os confusos ficam sem assistência e os perdidos continuam abandonados. Quando aqueles que são chamados para pescar não pescam, eles brigam. Mas veja o outro lado dessa história de pesca. Quando aqueles que são chamados para pescar realmente pescam, eles florescem. Nada cuida melhor de uma situação de dificuldade do que um projeto de serviço noturno. Não há nada melhor para restaurar uma perspectiva do que uma visita à enfermaria de um hospital. Não há nada melhor para unir os soldados do que uma tarefa comum. Deixe alguns soldados confinados em barracas, sem passar nenhum tempo na frente da batalha, e veja o que acontece com o seu comportamento. Logo inventarão motivos para se queixar. Os beliches são muito duros, a comida está muito fria, os líderes são muito exigentes, a companhia é muito sem graça. Agora, experimente colocar esses mesmos soldados em uma trincheira. Deixe que se esquivem de algumas balas, e aquelas barracas antes tão enfadonhas parecerão um céu. As camas são ótimas e a comida quase perfeita. Os líderes são corajosos e a companhia muito animada. Quando aqueles que são chamados para pescar realmente pescam, eles florescem. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Que quando eu e você fazemos a nossa função, tem resultado. Sabe por que às vezes não dá resultado? Porque o mão quero falar. Porque o boca quero pegar. O aumento e o crescimento, e a palavra hoje é essa. O aumento e o crescimento do corpo, a edificação do corpo, ela acontece quando você identificar que membro você é do corpo. Quando você executar a sua parte como membro do corpo. E quando você se inclinar aos comandos do cabeça. Que nós possamos meditar nisso em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza de uma coisa, irmãos. Se nós atentarmos para essas três coisas, o aumento do corpo, a edificação do corpo, ela acontece. E tudo isso em amor. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer uma oração, e aí em seguida eu vou chamar o presbítero Josias, amém? Para encerrar. Pai querido, eu quero te louvar, ó Deus, quero te agradecer por este momento, ó Deus, na tua presença, ó Pai amado, e pela tua palavra. Senhor, eu te peço, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, como a tua palavra hoje tem nos mostrado, ó Deus, Pai querido, a entender, ó Pai amado, e descobrir, ó Deus, quem nós somos, Pai amado, dentro do corpo, Pai amado, que membro nós somos, ó Deus, qual a nossa função, ó Pai, e dá-nos a graça, ó Deus, de executá-la, ó Deus, com excelência em nome de Jesus, para que, Senhor, ó Pai amado, não só nós, ó Deus, como membros, ó Deus, sejamos, ó Deus, tratados, ó Deus, sejamos, ó Deus, Pai querido, melhorados, ó Deus, Pai querido, mas que, Senhor, ó Deus, todo o corpo, ó Deus, seja beneficiado, ó Deus, em nome de Jesus, todo o corpo, ó Deus, cresça, ó Pai amado,
e desenvolva, ó Pai amado, com saúde, ó Deus, em nome de Jesus, para que, Senhor Deus, cada parte, ó Deus, a operação, ó Deus, o trabalhar de cada parte, ó Deus, dentro do membro, ó Deus, Pai querido, seja, Senhor, ó Deus, contribuidora, Senhor, ó Deus, para a vida, para a saúde, para a edificação, ó Deus, para aumento, para crescimento, ó Pai, em nome de Jesus. Para que, Senhor, ó Pai amado, no final, ó Deus, Pai querido, a noiva, Senhor, que nós tanto desejamos, Pai amado, que se apresente, Senhor, diante de Ti, ó Deus, esteja, Senhor, verdadeiramente ataviada, esteja verdadeiramente, ó Pai amado, apresentável, Senhor, esteja, Senhor, preparada, ó Deus, para Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Dá-nos esta graça, ó Deus, abre, Senhor, ó Deus, os nossos olhos, Pai, eu te peço, ó Deus, para enxergarmos, ó Deus, Pai querido, em nome de Jesus. Pai querido, nos colocarmos, ó Deus, na posição que o Senhor tem, ó Deus, Pai querido, direcionado para nós, em nome de Jesus. Cada um de nós temos uma função, cada um de nós, ó Deus, temos, ó Deus, Pai querido, uma obrigação, ó Deus, dentro do corpo, ó Pai amado. Senhor, mostra-nos, ó Deus, qual é, ó Pai, ensina-nos, ó Deus, se não soubermos, ó Deus, como executar, como atender, ó Deus, Pai querido, Senhor, a funcionalidade do corpo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, esta graça, é o que eu te peço. Te agradeço, ó Pai amado, e te peço, Deus, Pai querido, ser conosco, Pai amado, em nome de Jesus. O nosso desejo, ó Deus, é crescer sim, ó Pai. O nosso desejo sim, Senhor, ó Pai amado, é se fortalecer sim, ó Pai. O nosso desejo sim, ó Deus, Pai querido, é Senhor, aumentar sim, ó Deus. Pai querido, nós queremos sim, ó Deus, fincar as estacas, alargar as tendas, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, ampliar, ó Deus, Pai querido, não só, Senhor, ó Pai amado, Senhor, o espiritual, mas também o físico, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós desejamos almas, ó Deus, para este lugar, mas eu te peço, ó Deus, dá-nos, ó Deus, um corpo, Senhor, ó Pai amado, ajustado e ligado, ó Deus, Pai querido, e funcionando, ó Deus, perfeitamente em amor, ó Pai, em nome de Jesus, para que, Senhor, ó Pai amado, este crescimento venha, ó Pai, sobre nós, Pai querido, e venha, Senhor, ó Pai amado, de forma benéfica, ó Deus, para a glória do Teu nome, e para que o Senhor seja exaltado, ó Deus, é o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus, amém, e amém, Jesus, amém.